Pare de sofrer por coisas que ainda nem aconteceram. Lições de estoicismo. Existe um momento curioso que acontece com milhões de pessoas todas as semanas. O domingo está terminando. A noite começa a chegar. E, de repente, a mente muda. Uma sensação estranha aparece. Uma ansiedade silenciosa começa a crescer. Nada aconteceu ainda. A segunda-feira nem começou, mas mesmo assim a mente já está preocupada. Os filósofos estoicos perceberam algo muito interessante sobre isso há mais de 2000 anos. Grande parte do sofrimento humano não vem da realidade. Ele vem da forma como nossa mente imagina a realidade. E entender isso pode mudar completamente a maneira como você vive cada semana da sua vida. Porque o verdadeiro problema talvez nunca tenha sido a segunda-feira. Talvez o problema esteja na forma como pensamos. E é exatamente aqui que começa o primeiro ensinamento. Parte 1. O erro da mente humana. A mente humana tem um hábito curioso. Ela raramente observa os acontecimentos de forma neutra. Em vez disso, ela interpreta tudo. Transforma eventos simples em histórias. A segunda-feira, por exemplo, é apenas um dia. Nada mais do que 24 horas, assim como qualquer outro. Mas na mente de muitas pessoas, ela se transforma em algo muito maior. Ela passa a representar pressão, cansaço, problemas, responsabilidades. E quanto mais pensamos dessa forma, mais pesada ela parece. Mas os estoicos ensinavam algo fundamental. Não são os acontecimentos que nos perturbam, é a forma como pensamos sobre eles. E quando entendemos isso, percebemos algo libertador. Talvez o problema nunca tenha sido o dia. Talvez o problema esteja na interpretação. E isso nos leva a um dos princípios mais importantes do estoicismo. Parte 2. A dicotomia do controle. Um dos pilares do estoicismo é um conceito extremamente simples, mas ao mesmo tempo extremamente poderoso. A ideia de que existem apenas duas categorias na vida. As coisas que podemos controlar e as coisas que não podemos. Podemos controlar nossas ações. Podemos controlar nossas escolhas. Podemos controlar nossa forma de pensar. Mas não podemos controlar o tempo. Não podemos controlar o comportamento das outras pessoas. E certamente não podemos controlar o fato de que uma nova semana sempre vai chegar. Grande parte da ansiedade nasce quando tentamos controlar aquilo que está fora do nosso alcance. É como tentar parar o vento com as mãos. Quanto mais tentamos, mais frustrados ficamos. Os estoicos acreditavam que a paz mental começa quando aprendemos a direcionar nossa energia apenas para aquilo que depende de nós. Mas existe outro hábito mental que também cria muito sofrimento. Um hábito que quase todo ser humano possui. Parte 3. A mente que vive no futuro. A mente humana raramente fica no presente. Ela está sempre viajando, ou para o passado, ou para o futuro. No domingo à noite, ela costuma fazer exatamente isso. Ela começa a imaginar a semana que está chegando, as tarefas, as responsabilidades, os desafios. E muitas vezes cria cenários negativos que ainda nem existem. Pensamos em problemas que talvez aconteçam, preocupações que talvez surjam, dificuldades que talvez apareçam. E sem perceber, começamos a sofrer antecipadamente. Os estoicos entendiam que esse hábito mental é uma das maiores fontes de ansiedade, porque quando a mente vive no futuro, ela abandona o único momento que realmente existe, o presente. E é no presente que encontramos outro ensinamento importante. Parte 4. O peso das expectativas. Muitas vezes, não sofremos pelos acontecimentos, sofremos pelas expectativas que criamos sobre eles.
Esperamos que os dias sejam fáceis. Esperamos que tudo funcione perfeitamente. Esperamos que a semana seja tranquila. Mas a realidade raramente segue exatamente o roteiro que imaginamos. E quando nossas expectativas entram em conflito com a realidade, surge a frustração. Os estoicos tinham uma abordagem diferente. Eles treinavam a mente para aceitar que a vida sempre trará desafios. Dessa forma, quando algo difícil acontecia, não era visto como uma tragédia. Era visto apenas como parte da natureza da vida. E isso nos leva a outro ponto importante. Parte 5. O apego aos momentos bons. Existe outro motivo pelo qual o domingo à noite pode parecer pesado: o apego. Durante o fim de semana, experimentamos descanso, liberdade, momentos tranquilos. E naturalmente queremos que esses momentos continuem. Mas a vida nunca permanece parada. Tudo está em constante movimento. O descanso passa. Assim como o esforço também passa. Os estoicos acreditavam que a liberdade emocional surge quando entendemos essa verdade simples. Nada dura para sempre, nem os momentos bons, nem os momentos difíceis. Quando aceitamos isso, algo dentro de nós se torna mais leve. E essa leveza nos prepara para entender a próxima lição do estoicismo. Uma lição que pode transformar completamente a forma como enxergamos os desafios. Parte 6. A natureza temporária da vida. Uma das ideias mais importantes do estoicismo é algo que muitas vezes esquecemos. Tudo na vida é temporário. Os momentos bons passam. Os momentos difíceis também passam. Nada permanece exatamente como está. Mas a mente humana costuma agir como se as coisas fossem permanentes. Quando estamos em um momento agradável, queremos que ele dure para sempre. Quando estamos enfrentando dificuldades, sentimos como se aquilo fosse durar eternamente. Os estoicos entendiam que esse pensamento é uma ilusão. A vida está em constante mudança. Cada dia traz algo novo. Cada semana é diferente da anterior. E quando aprendemos a aceitar a natureza passageira da vida, algo muda dentro de nós. Começamos a nos apegar menos e a viver cada momento com mais clareza. Mas aceitar a natureza da vida exige algo que os estoicos valorizavam muito: disciplina. Parte 7. A disciplina da mente. Os estoicos acreditavam que a mente precisa ser treinada. Assim como o corpo precisa de exercício para se fortalecer, a mente também precisa de prática para se tornar estável. Sem disciplina mental, somos facilmente dominados por pensamentos negativos. Qualquer dificuldade parece enorme. Qualquer problema parece esmagador. Mas quando treinamos a mente, algo diferente acontece. Começamos a observar os pensamentos com mais calma. Percebemos que muitos deles não são verdades absolutas. São apenas interpretações momentâneas. A disciplina da mente não significa eliminar pensamentos negativos. Significa aprender a não ser controlado por eles. E isso nos leva a um dos conceitos mais poderosos do estoicismo: a perspectiva. Parte 8. O poder da perspectiva. A forma como olhamos para algo muda completamente a experiência que temos. Duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação, mas sentir coisas completamente diferentes. Imagine duas pessoas começando a semana de trabalho. Uma pensa: isso vai ser terrível. A outra pensa: mais uma oportunidade de melhorar. O dia é exatamente o mesmo, mas a experiência delas será completamente diferente. Os estoicos acreditavam que a mente humana tem o poder de reinterpretar os acontecimentos. E essa habilidade pode transformar sofrimento em aprendizado, problemas em desafios, dificuldades em crescimento.
Mas para que isso aconteça, precisamos aprender a focar em algo essencial: o momento presente. Parte 9. O presente como único momento real. Grande parte da ansiedade nasce porque a mente está sempre em outro lugar, ou no passado, ou no futuro. Pensamos nos erros que cometemos, pensamos nos problemas que podem surgir, e esquecemos de algo simples: a vida só acontece em um lugar, no presente. Neste exato momento, os estoicos praticavam algo muito parecido com o que hoje chamamos de atenção plena. Eles treinavam a mente para voltar ao agora, para observar o momento presente com clareza. Quando fazemos isso, muitas preocupações simplesmente desaparecem, porque percebemos que, neste instante, muitas vezes tudo está bem. Mas existe outro hábito mental que também cria muito sofrimento. Parte 10. A ansiedade da antecipação. Existe um tipo de sofrimento que quase todo ser humano experimenta: o sofrimento da antecipação. Ele acontece quando nossa mente começa a viver problemas antes mesmo de eles existirem. Pensamos na reunião que ainda não aconteceu, nos desafios da semana que ainda nem começou, nas dificuldades que talvez apareçam. E pouco a pouco, criamos uma sensação de peso que não vem da realidade. Ela vem apenas da imaginação. Os estoicos observavam esse fenômeno com muita clareza. Eles diziam que muitas pessoas sofrem duas vezes, primeiro na mente e depois na realidade. Mas muitas vezes o segundo sofrimento nunca chega, porque o problema que imaginamos simplesmente não acontece. Quando entendemos isso, começamos a perceber algo curioso. Grande parte da ansiedade nasce da nossa tendência de tentar viver o futuro antes da hora. E isso nos leva ao próximo ensinamento estoico. Parte 11. A aceitação da realidade. Aceitar a realidade não significa desistir da vida. Significa parar de lutar contra aquilo que não pode ser mudado. Os estoicos entendiam que muitas pessoas sofrem porque passam tempo demais resistindo à realidade, resistindo às dificuldades, resistindo às mudanças, resistindo ao fato de que a vida nem sempre será confortável. Mas quando aceitamos a realidade como ela é, algo interessante acontece. Nossa energia deixa de ser gasta em resistência e passa a ser usada em ação. Em vez de reclamar da semana que começou, podemos simplesmente viver cada dia com mais clareza. E isso nos leva à lição final. Parte 12. A verdadeira lição estoica sobre a ansiedade. Talvez a ansiedade nunca tenha sido realmente sobre o futuro. Talvez o verdadeiro problema sempre tenha sido a forma como nossa mente tenta viver em tempos que não existem. Revemos o passado repetidamente, tentando mudar algo que já terminou. Imaginamos o futuro inúmeras vezes, tentando controlar algo que ainda não chegou. E nesse processo, esquecemos de algo essencial. A vida acontece apenas em um lugar, no presente. Os estoicos entendiam isso com muita clareza. Eles sabiam que o passado está além do nosso controle e que o futuro nunca pode ser totalmente previsto. Mas o presente, esse sempre esteve em nossas mãos. Quando aprendemos a aceitar isso, algo muda dentro de nós. O passado perde o poder de nos prender. O futuro perde o poder de nos assustar. E a mente finalmente encontra um pouco de silêncio. O estoicismo não promete uma vida sem dificuldades. Ele não promete dias perfeitos, mas oferece algo muito mais valioso. Uma mente capaz de enfrentar a vida com calma, clareza e força. E talvez essa seja a verdadeira liberdade. Não controlar tudo o que acontece, mas aprender a permanecer em paz enquanto a vida acontece. Então,
Antes de encerrar, eu gostaria de ouvir você. Você sente ansiedade pensando no futuro ou lembrando do passado? Ou talvez exista alguma lição do estoicismo que já tenha mudado a sua forma de pensar. Escreva aqui nos comentários. Eu realmente gosto de ler as reflexões de vocês. E se esse tipo de conteúdo te ajuda a entender melhor a mente e a vida, considere se inscrever no canal. Assim você não perde os próximos vídeos sobre estoicismo e filosofia prática. Nos vemos no próximo vídeo.